Deus criou o universo e o mundo submerso, dos mares e oceanos. Fez tudo como quisera, criou a atmosfera que todos respiramos. Deus criou o sol incandescente e a lua reluzente para a terra iluminar. E criou estrelas brilhantes e planetas distantes para o infinito equilibrar. E Ele foi mais além, criou coisas que ninguém jamais pôde imaginar, segredos de todo o seu poder, mistérios de seu ser que ainda não quis revelar. Deus criou a fauna e as matas e as lindas cataratas de águas carregadas, e fez tudo colorido, e os jardins floridos de flores perfumadas. Deus criou o homem e a consciência e deu-lhe inteligência para compreender tudo o que fosse preciso, e deu-lhe um paraíso para ele viver. Mas o homem deformou o presente que ganhou e desobedeceu, e a humanidade então pagou o pecado que originou o mal que logo floresceu. Entretanto, muitas almas, puras, santas, brancas, salvas, Deus o Pai constantemente tem salvado através da nossa Santa Voz Rosa, Rainha do céu gloriosa, e do Santo Irmão Aldo. Pois estes santos poderosos representam a beleza do céu que um dia vamos ver. E Deus, Senhor absoluto, está vendo seus frutos nesta igreja se desenvolver. Ele é o Supremo, é digno de nossa adoração, é o braço forte desta igreja e sua santa direção. Deus, Senhor Deus, Deus, Senhor Deus.
A todos os irmãos, com a paz do Senhor, fazendo votos de que a bênção de Deus, o nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e também do nosso Santo Irmão Aldo, esteja sobre todos os nossos irmãos. Esteja sobre a nossa reunião de adoração, de louvor, de glorificação a eles. Para esta finalidade, estamos aqui reunidos em cada ato do nosso trabalho, esperando que eles, por sua vez, nos concedam a sua bênção, a sua unção, a virtude do Espírito Santo para esse trabalho, a fim de que todos os irmãos, todos nós, possam ser alimentados e fortalecidos pela graça do céu. Também cumprimento, desejo o mesmo para os irmãos que estejam já conectados conosco através da internet. Que a bênção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e de Maria Santíssima esteja sobre cada um, fortalecendo e lhes abençoando para que possamos juntos vencer nessa jornada aqui na terra. Eu convido a todos os irmãos para ficarem em pé, a fim de fazermos a nossa oração inicial. Com sentido de oração, eu vou orar. Ó Santa e querida Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, juntamente com o nosso Santo Irmão Aldo, nosso Santo Profeta, apresentamos a nossa adoração, o nosso louvor e gratidão a ambos, porque é pela sua graça, pelos seus dons e virtudes, pelo seu ministério, pela sua coragem, que estamos aqui reunidos como Igreja de Deus, que temos a unção divina, que temos o amparo celestial, que temos a visita e presença de santos e anjos em nossa reunião, abençoando-nos, fortalecendo-nos e alimentando-nos, pois é pela graça da Senhora Santa Vó Rosa e também do nosso Santo Irmão Aldo que Jesus, nosso Senhor, pôde restaurar esta igreja e implantar nela a sua doutrina, os seus ensinamentos, preparando o povo apostólico para uma vida unida ao Pai Celestial. O nosso louvor, portanto, a ambos nesta Santa Igreja, nesta reunião. Também glorificamos, sim, o Pai e a Jesus Cristo, nosso Senhor, e a nossa Mãe Maria Santíssima, que, com toda a sabedoria e com poder, cumpriu a promessa da vinda do Consolador e do Santo Profeta. E temos, então, esses dois santos que estão exercendo o seu juízo nesses dias e nesta Santa Igreja Apostólica. E agora eu peço a bênção para a nossa reunião, para todo o nosso povo, para os presentes e para o ministério, para todos aqueles que te servem, que vão participar desta reunião com o seu trabalho. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, concedam a unção e a virtude divina para que cada um possa apresentar o seu louvor, a sua adoração e a sua gratidão. E todos os irmãos também que frequentam a igreja e que estão presentes e que estejam nos acompanhando pela internet, possam participar desse trabalho, desse culto de adoração e louvar o nosso Deus através do seu ato de adoração. Santa Vó Rosa, abençoe toda a sua igreja, abençoe todo o seu povo. Receba, portanto, tudo quanto vamos fazer aqui, como a Senhora nos tem orientado em cada trabalho que é feito nesta igreja. Nós entregamos nas mãos do nosso Santo Irmão Aldo e da Senhora, confiando, portanto, que contamos com a graça dos céus, do nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cantemos o hino de número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Amen.
comigo sempre vem estar, e com ela eu sempre estarei, e em toda a minha vida seu santo nome te louvar. Com o seu grande amor me ajuda a vencer, para que um dia lá no céu, ao lado de Jesus, um galardão eu receber. No céu eu estarei, ainda mais eu cantarei com toda a minha alegria a Jesus, para a Santa Avó Rosa, e com todo o meu amor Santa Virgem Maria.
Nós agradecemos ao nosso Deus, ao nosso Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo, também a Santa Vó Rosa, o Santo Consolador, nossa Mãe Maria Santíssima e o nosso Santo Irmão Aldo, por esta reunião, por esse trabalho que estamos realizando em nome deles, contando com a sua graça, a sua unção e virtude para a nossa edificação espiritual e também, irmãos, para louvor e glória deles. Eu tenho um testemunho, um depoimento de fé, que eu quero ler para os irmãos neste momento. Nossa irmã Rosalina Rodrigues dos Santos, residente na cidade de Juína, no Mato Grosso, assim testificou em sua carta de dezembro de 2024. No ano de 1993, trabalhávamos no garimpo e um dia vim à cidade e estava na casa da minha cunhada. Estávamos na cozinha, quando ela pegou uma caneca com água fervente para coar o café e tropeçou. E a água fervente caiu em minhas costas, queimando muito. E para aliviar a dor, passaram um tubo de creme dental. Assim passou o sábado e o domingo. Na segunda-feira, voltamos ao garimpo. Peguei muito sol nas costas e começou a doer muito durante a noite toda e travou minhas costelas. Começou a escorrer um líquido das minhas costas, mal cheiroso. Sentia dores horríveis. Não tinha nenhum remédio, pois era um lugar sem recursos. Eu só tinha água ungida. Meu esposo umedeceu um pano na água ungida e passou em minhas costas, com muita fé na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo. E no mesmo instante, a dor parou. E parou também de exalar o mau cheiro. E foi destravando minhas costelas. Fiquei curada. No outro dia, o meu esposo me levou à cidade, a um farmacêutico, que após me examinar, disse que eu havia pegado uma infecção forte. Mas já estava curada. E não tinha mais nada. Me receitou um creme para tirar as manchas e uns comprimidos para não voltar a infecção. Eu só tenho que agradecer aos nossos santos por esta grande bênção. Conto também que numa noite acordei sentindo fortes dores no estômago. Estava quase desmaiando de dor, que com nada aliviava. Com fé no Santo Irmão Aldo, passei água ungida e com os olhos fechados vi o semblante do Santo Irmão Aldo e a dor sumiu no mesmo instante. Louvo a Deus, a Jesus nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a querida e Santa Vó Rosa e ao Santo Profeta Irmão Aldo. Frequento a Congregação Apostólica em Juína, no Mato Grosso, e assino Rosalina Rodrigues dos Santos. Então, irmãos, estamos aí com mais este depoimento de fé, glorificando a nossa Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo,
por ter ajudado esta nossa irmã. Porque, irmãos, uma pessoa nessas condições sabe quanto é valoroso o poder da Santa Vó Rosa e do nosso irmão Aldo. Como é bom eles ouvirem as nossas orações e com o uso da água ungida, então termos o benefício. É um valor inestimável, porque os irmãos sabem, a dor não é fácil, uma dor de queimadura. E a nossa irmã, então, sentiu ou recebeu esta bênção valiosa. Nós agradecemos a nossa Santa Vó Rosa e ao nosso Santo Irmão Aldo. Eu era aquele que sofria no pecado atormentado. Eu era aquele que padecia atordoado, tão perturbado. Eu era aquele que a escuridão aprisionava em densas trevas. Eu era aquele que aos poucos a negra morte me derrotava. Sofria demais, não tinha paz, a alegria em mim não tinha lugar, não tinha perdão, nem consolação. Só a perdição aprisionava o meu coração. Mas quando encontrei a Santa Vó Rosa, foi quando então achei a luz gloriosa. Como estrela brilhar e meu caminho iluminar, a minha dor acalentar e o meu sofrimento de mim se afastar. Hoje, quando vejo um pecador e sofredor neste mundo cego, sem ter amor e nem temor, sinto o desejo de repartir a felicidade que está em mim. Mas sei que somente
arrependido merece o perdão e vence o inimigo. Então agradeço de coração a Santa Rosa, minha consolação, pois a Santa Rosa tem todo o poder e dá salvação ao humilde que crê. Eu vou ler para os irmãos mais um depoimento de fé que consta em nosso boletim de hoje. Nossa irmã Maria Aparecida Santana Fernandes escreveu-nos de Campo Mourão, no estado do Paraná, em outubro de 2024, prestando seu depoimento de fé. Em 2023, prestando seu depoimento de fé, exames de ressonância revelaram que sofria de uma mielopatia cervical grave. A condição causava dores intensas, desconforto e poderia levar à perda dos movimentos do corpo, restando apenas o movimento da cabeça. O médico me alertou que seria necessário realizar uma cirurgia com urgência. Comecei então a orar fervorosamente. Passei a usar o óleo ungido com fé. Durante uma santa comunhão na congregação de Cianorte, entreguei-me de coração, suplicando a Jesus e aos nossos santos por uma bênção. Com todos os exames prontos para o procedimento cirúrgico, retornei ao médico. Ele decidiu tentar antes sessões de fisioterapia e bloqueios de dor. Após esse tratamento, realizei novos exames e voltei ao consultório. Surpreendido com os resultados, o médico me perguntou: o que aconteceu? Você não tem mais mielopatia? Respondi com alegria: foi o poder de Deus que me curou através dos seus santos. E ele confirmou: sim, com certeza foi o poder de Deus, você está curada e não precisa mais da cirurgia. Agradeço a Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa
e ao Santo Irmão Aldo por esta maravilhosa bênção em minha vida. Então temos mais este depoimento de fé apresentado por esta nossa irmã, Maria Aparecida Santana Fernandes, de Campo Mourão. Seja louvado o nome da nossa Santa Avó Rosa, o nome do nosso Santo Irmão Aldo. Juntamente, é lógico, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria Santíssima. Irmãos, prosseguindo o nosso trabalho, a nossa reunião, nesta oportunidade, com a graça do nosso Deus, o nosso Pai, e da nossa Santa Avó Rosa e de nosso Senhor Jesus, nós vamos, então, fazer a leitura da mensagem contida em nosso boletim atual, boletim de hoje, que mais uma vez trata do assunto do batismo, porque estamos nos aproximando de mais um evento da realização do Santo Batismo nas Águas aqui em nossa sede, para o preparo de todo o nosso povo e de todos os irmãos de toda parte do nosso país e talvez do exterior também, para que venham participar desse sacramento com o preparo indispensável, a fim de que o recebam e desfrutem também dos seus benefícios que são valiosos para a vida espiritual. Então aqui está, ou estamos, alguns esclarecimentos. Batismo, confirmação de fé. O batismo, pregado pelo profeta São João Batista, é um chamado ao arrependimento dos pecados e à conversão para uma nova vida com Deus. Ele anunciava: arrependei-vos e convertei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Assim, para receber o reino dos céus por meio do batismo com o Espírito Santo, que é a graça que nos santifica, purifica a alma e nos regenera para uma nova vida, é necessário um arrependimento sincero e uma verdadeira transformação interior. Essa mudança torna a pessoa uma nova criatura, livre do domínio do pecado, dos maus costumes e dos sentimentos negativos. A doutrina da nossa igreja, fundamentada nos ensinamentos de Jesus e da Santa Avó Rosa, ensina que aquele que se converte morre com Cristo, abandonando tudo que prejudicava a sua vida e sua alma. Com isso, ressuscita com Ele, na sua ressurreição, para viver para Deus e não mais para o mundo de pecado, trevas e ignorância. Por isso, todos os que se batizam em nossa igreja devem viver uma nova vida, abandonando práticas como a maldade, a desunião, o ciúme, a malícia, a arrogância e o orgulho. Devem buscar uma vida pautada de paz, no amor, na justiça, na honestidade, na união e na humildade. Nosso Senhor Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo desejam habitar no coração de cada fiel. Para isso, é necessário viver com obediência e dedicação aos valores espirituais que são fundamentais para os filhos de Deus. O batismo nas águas confirma essa nova vida e promove o sepultamento de todo o passado
que não agradava a Deus e nem aos seus santos. Na vida material, quem morre é sepultado na terra. Na vida espiritual, quem se entrega a Jesus e a Santa Vó Rosa é sepultado em relação ao seu passado, erros e pecados, ressuscitando com Cristo para uma nova existência. Aqueles que se batizam devem passar por uma transformação completa. Se continuarem vivendo como antes, o batismo e o sacrifício de Jesus não terão surtido efeito em suas vidas. O Santo Irmão Aldo nos deixou este precioso ensinamento registrado em boletins anteriores, assim dizendo: lembro aos irmãos e irmãs que irão se batizar, e aqueles que já se batizaram, que valorizem o seu batismo e honrem a graça recebida de nosso Senhor Jesus e da Santa Vó Rosa, no batismo com o Espírito Santo. Valorizem também o sacrifício do Divino Mestre, que morreu na cruz do Calvário para salvar nossas almas do pecado e da morte. Vivam para Deus e não mais para o pecado e os maus sentimentos. Aos que se preparam para o batismo, venham santificados, cheios de amor, coragem, boa vontade para fazer o bem. Se assim viverem, terão uma experiência de fé gloriosa que os ajudará a serem felizes e muito abençoados. Então, aqui estão estes esclarecimentos acerca do batismo. O batismo que, a princípio, foi realizado pelo profeta de Deus, o São João Batista, lá nas águas do Rio Jordão, quando as pessoas o procuravam, porque tinha uma notícia que havia um profeta de Deus, que havia Deus enviado um novo profeta, e eles se interessavam por isso. E aquele profeta, São João Batista, ensinava a eles que precisavam se arrepender e se converter. Note que a conversão e o arrependimento já era ensinado pelo profeta São João Batista antes de Jesus começar o seu ministério de pregação. Porque Jesus ainda não havia iniciado o seu ministério de pregação. Mas aquele profeta já ensinava o arrependimento e a conversão que se fazia necessário, porque o reino dos céus, disse ele, está próximo, se aproxima o reino dos céus. Então Jesus vem também se batizar nas águas. Jesus já possuía o Espírito Santo, a unção, a vida. Mas aquelas criaturas precisavam receber também esta unção. A unção ou o batismo com o Espírito Santo, conforme nós chamávamos na igreja. E para isso, eles tinham que se arrepender. Eles tinham que se converter. Tinham que mudar de vida. Para que depois, então, se batizassem. Como acontecia nas águas. Então, irmãos, como o reino dos céus estava próximo, Jesus vem para receber o batismo nas águas. Como disse, o outro ele já tinha. Ele já tinha a unção da vida, do Espírito Santo do Pai. E ele recebeu o batismo. Agora os irmãos podem notar que o reino do céu estava próximo, porque Jesus já estava presente. Jesus estava fazendo os últimos procedimentos
para iniciar o seu chamamento às pessoas, ensinar doutrina, ensinar o bom proceder, conforme o Pai, o nosso Deus, lhe havia recomendado. Então Jesus, ele tinha um evangelho para divulgar, e as pessoas precisavam agora, irmãos, se colocar em obediência a esses ensinamentos. Durante os 3 anos que Jesus esteve cumprindo o seu ministério, nós não temos notícia que houve batismo nas águas. Em nenhum lugar está registrado isso, mas ele recomendava e deixou recomendado o batismo nas águas. E ele disse: ide por todo o mundo, por toda parte, não é que as pessoas iam correr o mundo inteiro, por toda parte, e anunciai este evangelho. Aqueles que crerem e forem batizados terão salvação. E ele ensinou que precisava o batismo nas águas, e já havia dado o seu exemplo. Então, irmãos, vejam que esta prática, ela vem lá de trás. E que nesta igreja apostólica, o que nós fazemos é uma repetição, também com orientação e esclarecimentos, ensinamentos da parte dele, que nos mostrou a realidade do batismo e pediu que o batismo nessa igreja fosse realizado por imersão, ou seja, nas águas. E mostrou o valor do mesmo. E este esclarecimento, que a pessoa, ela começa a receber a orientação da igreja, seja através da hora milagrosa, seja através das reuniões. Então é necessário primeiro o arrependimento delas. Que elas se arrependam e se convertam, se transformem, porque depois vão fazer um voto, assumir um compromisso de obediência. E isso será através do batismo nas águas. No primeiro, recebem a unção e a virtude do Espírito Santo se forem sinceros. E o espírito da pessoa já recebe a vida, ele já é vivificado. Ele passa já a pertencer unicamente a Deus. Ele já é do reino dos céus. Note, irmãos, que a pessoa que não foi batizada nas águas, mas que já tem a unção do Espírito Santo, se ela vier a falecer, ela tem salvação. Ela tem salvação. Se ela foi sincera e já está realmente convertida e obedecendo pelo menos o que aprendeu até o momento do óbito. Então ela tem a salvação porque ainda não deu tempo de receber o batismo nas águas por um motivo que o justifique. Por isso, irmãos, a responsabilidade de uma pessoa que ainda não foi batizada, quando se fala da salvação da alma, ela é semelhante àquele que já é batizado. Por isso ela pode gozar dos mesmos benefícios, desde que tudo esteja ocorrendo em ordem, conforme as palavras, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vai receber o batismo nas águas, que é a confirmação da fé, o testemunho, é um testemunho público de que a pessoa está realmente resolvida a seguir a Jesus. Então é uma declaração. E ao ser batizada, ser imergida, ela então morre. Simboliza que ela morre para a vida velha. E ao ser emergida, retirada das águas, então ressuscita para a nova vida. E que agora ela vai realmente, através do seu voto, cumprir a determinação e viver a vontade de Deus, o nosso Pai, para receber os benefícios advindos do ministério de Jesus, da sua crucificação, e vai procurar a cada dia o seu aperfeiçoamento espiritual,
vai servir ao nosso Deus, vai servir a Jesus, quer dizer, vai evoluir, vai crescer de acordo com as possibilidades e os dons de cada criatura. Porque, irmãos, cada pessoa tem as suas propriedades, sua especificação, e ela pode se desenvolver. E Deus precisa de todos, de todo o trabalho, de trabalhos diversos que são administrados na sua igreja. Agora, irmãos, a necessidade que está dizendo aqui de a pessoa ser fiel. Porque se ela recebe o batismo nas águas, mas ela continua na prática do erro, das coisas que deveriam ter ficado para trás, mas não ficou, irmãos, o batismo não faz efeito. Não tem efeito. Jesus, ele foi crucificado para salvar a criatura arrependida e que se converte. Mas se a pessoa não fez isso, irmãos, ou volta para a prática do erro, quer dizer, ela mesmo anula o efeito. Então não tem mais efeito, mesmo, e fica pior a situação. Seria melhor nem ter conhecido a Jesus direito, não ter vindo para a igreja, não ter feito esse voto. Porque, irmãos, é uma situação, irmãos, a pessoa negou a sua própria fé, negou o seu próprio voto. E Jesus, ele não aceita que a pessoa negue aquilo que prometeu a ele. E ele disse, se alguém me negar, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então é um compromisso, irmãos, muito sério, o batismo, que a pessoa precisa cumprir com dedicação e seguir até o fim da sua jornada aqui na terra. Aconteça o que acontecer na vida, irmãos, mas a sua comunhão com Deus, a sua união com Deus não faz parte dos fatos, das coisas, irmãos, que acontecem. Algum sofrimento, alguma doença, algum mal-estar, não é? Alguma aventura negativa que às vezes a pessoa passa na vida. A vida espiritual, irmãos, não pode ser incluída aos problemas da vida material, porque todos têm problema, irmão, mas não pode unir os problemas material à situação espiritual. Quer dizer, aconteça o que acontecer, a pessoa tem que permanecer com Deus, firme no seu propósito, porque a vida espiritual é outra. Não é a vida da carne, é a vida do Espírito. Como diz aqui, na vida material, o corpo morre e vai para o cemitério, né? Vai ser enterrado, vai para o cemitério. Na vida espiritual, a pessoa, então, o que acontece? Ela ressuscita com Cristo para uma evolução, para a santificação e para ir recebendo prêmios, dádivas dos céus e para que se desenvolve para a vida eterna, para uma paz, para uma alegria e para uma eternidade. Então é muito diferente a situação espiritual em relação à situação material. O corpo vai para a terra. E para a terra vai os problemas da terra. Irmãos, da vida terrena, uma doença, qualquer coisa que aconteceu na vida, o que aconteça, vai para a terra. Mas a pessoa precisa preservar o seu espírito, a sua vida espiritual, porque ela tem um outro sentido. Então, irmãos, eu digo, por nenhum motivo, a pessoa deve misturar a situação da sua fé, da sua religião, com problemas que acontecem na vida material. Porque existe diferença. E preservar na vida material a obediência. Porque nós
temos no nosso corpo o nosso espírito. E se nós contaminarmos com o pecado o nosso corpo, porque ele é matéria, o nosso espírito está integrado por enquanto. Então o espírito também ficará contaminado e nós perdemos aquela graça que foi nos concedida por Deus através do batismo com o Espírito Santo e através do batismo nas águas. Por isso, irmãos, é preciso vigilância e muito cuidado. Neste boletim também fala um pouco sobre o ministério da nossa Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, dizendo assim: por que Deus Pai e Jesus precisaram enviar o outro Consolador e o seu sucessor? Eu vou ler para os irmãos essa mensagem. Quando Jesus estava concluindo o seu ministério na terra, ele prometeu que enviaria outro Consolador para dar continuidade à sua obra de salvação e redenção da humanidade. Esse Consolador seria o Espírito da Verdade, enviado por Deus Pai em nome de Jesus, conforme registrado no Evangelho de São João. Da mesma forma, a Santa Vó Rosa, ao perceber que seu corpo já estava cansado, pediu a Jesus para continuar sua missão apenas em espírito. Então Deus Pai orientou que ela deveria encontrar um sucessor para liderar a igreja e continuar sua missão. Assim, ela preparou o Santo Irmão Aldo, que foi escolhido e capacitado para ser o seu substituto, numa sucessão autorizada pelos céus. Essa forma de sucessão é uma prática divina, como vemos na história dos profetas. Moisés preparou Josué, Elias preparou Eliseu e assim por diante. Jesus também seguiu esse modelo ao preparar a Santa Vó Rosa, que por sua vez preparou o Santo Irmão Aldo. Essa sucessão garante a continuidade da obra de Deus na terra. A missão do Consolador e de seu sucessor é essencial para que a igreja continue sendo governada diretamente pelos céus, por meio de um governo teocrático. Para isso, era necessário que o Consolador tivesse espírito forte e santificado, aprovado por Deus, capacidade de receber revelações divinas e falar diretamente com Jesus, Maria Santíssima, os apóstolos, profetas e santos. Também tinha que ter autoridade moral, dignidade, energia, talentos e dons espirituais. Também, aptidão para ser arrebatado em espírito aos céus, mesmo vivendo em corpo na terra. Capacidade de revelar os mistérios do livro sagrado, conforme descrito no Apocalipse. Fidelidade para falar não de si mesmo, mas das verdades celestiais, como Espírito da Verdade. Jesus deixou claro, em várias passagens, no Evangelho de São João, que enviaria o Consolador. E aqui descreve algumas em número. Número 1, disse Jesus:
Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, isto é, a doutrina. Eu rogarei ao Pai, Deus, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco, ou seja, no corpo diante da igreja. Lembramos da primeira fase da vida da Santa Vó Rosa. E estará em vós, ou seja, em espírito, para toda a eternidade. Estará no coração da pessoa. Número 2. Diz Jesus: mas o Consolador, o Espírito Santo, ou seja, Espírito santificado, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 3. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará, ou seja, testemunhará de mim, porque verá a Jesus e ao Pai, para ser uma testemunha mártir. Número 4. Todavia digo-vos a verdade, que convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu o enviarei, ou seja, no futuro. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, pois ele é a verdade. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Pois, como Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade, e conhecendo a verdade vos libertará de todas as influências e enganos. Número 5. Disse Jesus: ainda tenho muito que vos dizer, ou seja, ensinar, revelar. Mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ou seja, o Consolador, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, ou seja, aprendido nos céus, de Deus, dele Jesus. E vos anunciará o que há de vir. E temos um essencial aqui: o sucessor do Consolador. E diz mais: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Essas promessas se cumpriram na pessoa da Santa Vó Rosa, que foi enviada por Deus e por Jesus como o Consolador prometido, e posteriormente no Santo Irmão Aldo, seu sucessor,
que também foi preparado e aprovado pelos céus para continuar essa missão. Sem o Consolador e seu sucessor, a Igreja Apostólica não poderia receber as revelações divinas, nem ser governada teocraticamente. Eles são instrumentos de Deus para guiar, proteger e abençoar o povo, oferecendo uma nova oportunidade de salvação. A missão da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo é o cumprimento das promessas de Jesus. Eles foram escolhidos por Deus para guiar a Igreja Apostólica. Por isso, adoramos e glorificamos a Deus e a Jesus pelo envio do Consolador e de seu sucessor. E reconhecemos a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo como santos enviados dos céus, que nos amparam, protegem e conduzem com amor e autoridade espiritual. Amém. Irmãos, tem muita clareza esta palavra sobre a vinda do outro Consolador e também do nosso Santo Irmão Aldo. De maneira que se uma pessoa ver ou ouvir estas notificações contidas no Evangelho segundo São João, o apóstolo, que foram ditas por Jesus já no final, quando já estava a caminho do Jardim das Oliveiras, onde foi preso. Então, irmãos, se a pessoa prestar atenção, logo ela percebe um grande mistério. Um mistério que ficou durante séculos escondidos por providência divina. E, inclusive, quando Jesus restaurou esta igreja, os primeiros 16 anos, nem a igreja, nem a direção da igreja, de início, sabiam decifrar esse mistério. E uma lógica muito grande ali, contida. Somente no final do ministério da Santa Avó Rosa, ela sabia quem era, mas não contou para ninguém. De maneira que a igreja não tomou conhecimento durante a vida no corpo da nossa Santa Avó Rosa. O mistério continuou. Deus o reteve para que não tivesse acontecido explorações, falsidades, que no mundo dizem que é normal. Porque existe muita falsidade, muita simulação, muito engano e muitos interesses. Então foi preservado. Aí também sobre o nosso Santo Irmão Aldo. A Santa Avó Rosa procurou no final, chamando, como os irmãos já têm ouvido, aprendido, chamando para lhe ajudar. E ele aceitou o convite da nossa Santa Avó Rosa, mas não disse o que ele ia ter que fazer. E quando a Santa Avó Rosa foi para os céus, e logo na próxima reunião, então nós temos a notícia que o bispo, na época, ele transmitiu que sob a orientação do nosso irmão Aldo, mas ele não falou o nome do irmão Aldo, porque ficou também algum período, ninguém sabia quem era a pessoa com quem a Santa Avó Rosa falava. Depois
foi revelado, foi mostrado, porque não ia poder reter por todo o tempo. Ele tinha que aparecer. Então, irmãos, que naquela reunião de oração, segundo o bispo da igreja, o bispo Eurico Matos Coutinho, na época, disse que estava sobre o púlpito Jesus, a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima. Mas o bispo não estava vendo, não. Mas ele tinha um recado para passar à igreja. E ele passou o recado da Santa Vó Rosa, anunciando a santa que ela era e é. O Espírito Consolador, o que está escrito aqui. Então foi nesse momento revelado o grande mistério. E mandou dizer, a Santa Vó Rosa mandou dizer que ela é a bênção e que estaria visitando lares apostólicos e levaria o consolo e saúde e a felicidade a esses lares e às criaturas. E aconteceu que quando foi anunciado que a igreja ouviu o anúncio, a igreja creu. A igreja acreditou no aviso que lhe foi transmitido. E Maria Santíssima, na hora que ela viu que a igreja creu, ela disse: isto é um milagre. Acaba de acontecer um grande milagre, que é o fato de a igreja ter aceitado o anúncio. As pessoas creram, acreditaram na verdade anunciada. Então a Santa Vó Rosa é o Consolador. E depois, irmãos, aceitação na pessoa do nosso Santo Irmão Aldo como seu sucessor, nas revelações que recebia e na sua administração, de maneira que ficou durante praticamente 4 décadas, aproximadamente, entre nós, à nossa frente, abençoando e ajudando o povo, e a própria igreja conhece as obras do primaz. Então, irmãos, a aceitação é um grande milagre, mas é necessário que a igreja que deu este aval, que acreditou, que aceitou essa liderança, é preciso que permaneça sempre fiel, sempre respeitando esta verdade, porque a Santa Vó Rosa está entre nós, juntamente com o nosso Santo Irmão Aldo, e hoje em espírito, nosso Santo Irmão Aldo, e não desamparam, e nem desamparará a Igreja Apostólica, e nem aquele que é fiel, porque a Igreja Apostólica é formada pelos fiéis, as pessoas fiéis, e não serão desamparados nunca, porque o apostólico fiel é a Igreja Apostólica. Por isso, irmãos, todo aquele que seguir a doutrina, obedecendo os ensinamentos que lhes é dirigido, e que desde o princípio, irmãos, todas essas criaturas haverão de receber a graça de Deus, o galardão, o presente da vida eterna. Irmãos, é só guardar no coração, no propósito sincero, e seguir esta igreja até o fim da vida terrena, porque depois é só passar para a outra dimensão. Irmãos, guarde no seu coração a doutrina apostólica e sejam felizes e bem-aventurados. Felizes no quê, irmãos? Na vida espiritual, em primeiro lugar,
Porque uma pessoa que obedece, ela não tem problema na igreja. Se a pessoa desobedece, ela tem problema. Às vezes não fica feliz por causa dos problemas. Então, obedeçam a doutrina, obedeçam a disciplina, não tenha problema na igreja. Não crie problema para que a sua pessoa seja feliz na igreja e bem-aventurada. Na vida material, também tem as bênçãos, porque há uma promessa de amparo dos filhos de Deus na vida material. E acontece milagres importantes, mas, irmãos, a parte principal é a vida espiritual. Então, feliz o apostólico que veio para esta igreja, recebeu os sacramentos e permanece firme na igreja, inabalável. Passa por lutas, passa por dificuldades, às vezes doenças, crises, às vezes mal entendido. O irmão Aldo foi mal entendido, mas não desistiu. A Santa Avó Rosa foi mal compreendida. Jesus também, ele foi mal compreendido. Os profetas do passado, todos, irmãos, mas perseveraram. Assim tem que ser com o apostólico. Haja o que houver, quando disse ali há pouco ainda, da parte do batismo, haja o que houver, não saiam da igreja. Recomendação da Santa Avó Rosa, porque a vida espiritual, ela tem uma classificação, uma categoria elevada, ela está acima da vida material. Então, não misturem as coisas. Não misture a vida material com a vida espiritual. Na material é preciso, eu repito o que eu disse, observar a doutrina e a disciplina, porque o espírito está no corpo. E se o corpo ele for para a corrupção, para o pecado, o espírito peca junto, porque está integrado, não está separado. O que um faz, o outro faz também. Não tem como separar. Se o corpo peca, o espírito peca junto. Isto nessa vida. Mas essa vida um dia termina, a vida material. Então, irmãos, guarde o conselho da Santa Avó Rosa e a fé que recebemos, a aprovação que Maria Santíssima viu na igreja e no anúncio que foi dado sobre o Consolador, a Santa Avó Rosa, e também depois o caso do nosso Santo Irmão Aldo, que a igreja aceitou e aceita, irmãos, porque aquele que é apostólico aceita o nosso Santo Irmão Aldo e aceita todos os seus ensinamentos. Guarde no seu coração e que eles os recompense. Nós vamos, em seguida, tem mais um hino a ser apresentado pelo coral. É o hino, o Santo Sucessor. O coral vai apresentar. Santo Irmão
Irmãos, com uma palavra e em nome de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eu digo gratidão a todos os irmãos. Precisamos encerrar a nossa reunião. Convido a todos para se colocar em pé para fazermos a oração. Eu irei orar. Santíssimo Deus, glorioso Pai Celestial, estamos encerrando a nossa atividade, a nossa reunião, mas cremos, ó Pai, que permanecemos na comunhão com o Seu Divino Espírito, na comunhão com Seu amado Filho Jesus, na comunhão com a Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria, o nosso Santo Irmão Aldo, e guardados pelos Teus santos anjos. Por isso nós agradecemos por estarmos aqui e realizando esse trabalho de louvor, de adoração do Teu nome e de edificação espiritual. Que os nossos hinos, todos os atos da nossa reunião, apresentados ao Senhor, sejam validados e, assim, tenha valor eterno. Eu peço pelo bem, pela saúde, pela vida, pela felicidade de todos os nossos irmãos, quer sejam estes presentes, quer sejam aqueles que nos acompanham através da internet. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, que conhece as necessidades e os pedidos, as orações de cada um. Eu rogo que tenhas misericórdia, que tenha piedade de todos, atenda os seus pedidos, olhem as suas causas. Alguns estejam sofrendo no seu corpo físico, alguém tem algum problema que precisa ser resolvido. Eu peço que os abençoe, que os ajude, para que eles possam também suportar as coisas desta vida. E assim, com amor, com humildade, permanecer na comunhão do Espírito Santo, preservando a sua fé, preservando a sua identidade de verdadeiros filhos de Deus. Abençoe todo o nosso povo, atenda, portanto, os pedidos de oração. E apresento também estes que foram aqui colocados nesta caixa especial. Apresento esses nomes dessas pessoas, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo. Eles têm necessidade, por isso aqui colocaram o seu nome de um conhecido ou de um parente. A senhora sabe o que é, o que eles precisam. Eu peço, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, que abençoe essas vidas, que lhes dê o necessário e eles possam também ser assim felizes e glorificar o reino dos céus. Irmãos, que os santos e anjos do nosso Deus acompanhem a sua pessoa até a sua casa e os livre de todo perigo na rua e de todo o mal, e possam ter paz no seu espírito. Recebam a bênção de Deus, o Pai, de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, e seja ela constante no seu viver. Amém.